estamos aqui em contato com a doutora Elda, para ela poder entrar na sala, mas de qualquer forma, para a gente não, ficar muito tempo aqui no aguardo, a gente vai dar início. Então, nessa noite de terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, ela tem o orgulho de ter presente, nesse primeiro momento, a doutora Thelma Ciel, a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, doutora Manuela, e a nossa coordenadora do nosso subgrupo, que se chama de Direitos Humanos Saúde, que é a doutora Beatriz Bittencourt, que está aqui conosco. Então, muito obrigada por todos vocês estarem hoje conosco. E eu passo a palavra nesse primeiro momento. Fico muito feliz, a doutora Elda está chegando agora, mas ela está se adequando ali. Enquanto ela se adequa, eu passo a palavra para a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional, doutora Manuela Soares. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu queria agradecer, não posso iniciar qualquer fala nesse seminário sem agradecer a doutora Vanessa, que foi incansável, né, em idealizar esse projeto junto com a comissão, né, toda a equipe que ajudou. Eu me sinto muito honrada de estar nesse espaço hoje, né, com uma equipe muito proativa e que fez aí ao longo desses últimos meses assim grandes feitos pela Comissão, né, dos Direitos Humanos da seccional da OABS. E então, assim, Vanessa, muito, muito, muito obrigada pelo evento, pela condução da comissão, né? E a doutora Beatriz também, que foi um braço direito, esquerdo aí na subcomissão e contribuiu muito para que a gente tivesse esse dia de hoje tão enriquecedor. Queria cumprimentar a doutora Etel, a doutora Elda, né? E agradecer também as doutoras por estar aqui conosco hoje, né? Contribuindo, abrilhantando o nosso seminário. E, enfim, eu estou muito feliz com todos os convidados também que estão participando aqui na sala. Eu estou vendo aqui vários nomes conhecidos e fico muito emocionada, muito lisonjeada, assim, que tenha atraído tanta gente, né? Nosso seminário é muito bacana isso. Obrigada a todos. Não vou me alongar muito, mas eu queria inclusive pedir desculpas que eu não vou conseguir ficar até o final, mas eu queria pelo menos ter tido essa oportunidade de dar uma passadinha aqui para agradecer, e porque eu tinha um outro compromisso já, né? Mas eu faço questão de depois assistir e fico muito feliz. Muito obrigada, doutoras, por estarem aqui conosco hoje, todos os colegas que estão acompanhando aqui também, muito obrigada. E depois esse seminário vai estar disponível, né, para os advogados e público em geral poder assistir no canal da OAB TV. Então, obrigada, Vanessa, obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite, doutora Manuela. A doutora Manuela realmente já tinha um compromisso já agendado antes dela assumir a nossa Comissão de Direitos Humanos aqui, né, doutora? Muito obrigada mesmo. E eu passo a palavra agora para a doutora Beatriz Bittencourt, que é uma pessoa primordial nesse evento, que foi quem contactou as nossas convidadas dessa noite. E, doutora, a palavra é sua, por favor. Ligado o seu microfone, doutora Beatriz. Muito obrigada, doutora Vanessa. Boa noite a todos e a todas. Agradecemos por estarem aqui conosco, participando desse seminário sobre direitos humanos. Os nossos agradecimentos à presidente dessa comissão, a doutora Manuela Soares, ao vice-presidente, doutor Murilo Machado Rangel, e a você, Vanessa Santa Bárbara, a nossa coordenadora, querida coordenadora, desse evento maravilhoso que nós iniciamos ontem, damos prosseguimento hoje. Agradecemos também a todos os membros da nossa Comissão de Direitos Humanos e, em especial, a todos vocês que estão participando agora conosco nesse seminário.
Hoje, em especial, nós vamos destacar a saúde como um direito humano fundamental relacionado à dignidade da pessoa humana e relacionado a dois aspectos diferentes, mas sobre um mesmo tema, um aspecto técnico e um aspecto jurídico. A vertente técnica sobre essa questão central da saúde, que nos atinge, nos envolve nos dias de hoje, né, que é a Covid-19, será apresentada pela doutora Ethel, que será uma vertente, e terá também uma vertente jurídica sobre o direito humano e a saúde em tempos de crise, que vai ser apresentada pela professora doutora Elda. Então, nós agradecemos, em especial, as nossas palestrantes, que, a partir de agora, vão nos apresentar e nos brindar com seus conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Beatriz. Bem, hoje a gente está aqui realmente para conversar do que está acontecendo, né, no nosso país, no nosso mundo, principalmente no tema totalmente atual, que é a Covid-19. Então, quem melhor hoje para falar conosco do que a nossa doutora Ethel Maciel? Para quem não conhece a doutora Ethel Maciel, que eu acho pouco provável, porque nesses últimos 90 dias, a doutora Ethel está aí para nos esclarecer sobre essa situação da Covid, né, doutora? Em todos os jornais, em todas as rádios. E hoje, graças a Deus, ela está aqui conosco através da OAB, para que a gente possa conversar e até ter alguns esclarecimentos a respeito disso. O que muda, né? E o tema da doutora Ethel hoje é esse: o que muda com a Covid-19. Aproveitando, antes de eu passar a palavra para a doutora Ethel, agradecer a doutora Elda. Doutora Elda, eu não sei se eu vou falar certo, mas depois a senhora vai me corrigir. Elda Singer? Não sei se é assim, né? Tá ótimo. Singer. Ah, então tá bom. A doutora Elda, ela é coordenadora do mestrado e doutorado da FDB, pós-doutora em saúde coletiva, doutora em biomédica, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Biomédica. E a doutora Ethel, apesar de todo mundo, né, já conhece hoje pela TV, mas a doutora é professora do Departamento de Enfermagem da UFES, pós-doutora em epidemiologia e consultora da OMS. Então, doutora Ethel, a nossa maior pergunta a respeito do que está acontecendo hoje conosco, principalmente nesse dia a dia, que a Covid está aí, né, e ninguém está livre dela. O que muda com a Covid-19? Então, eu passo a palavra para a senhora, para que a senhora possa nos esclarecer a respeito disso. Então, boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer a Comissão de Direitos Humanos da OAB pelo convite, parabenizar vocês pela organização desse evento e dizer que, como sempre, vocês estão dando um show de democracia, de cidadania, e isso é muito importante, fornecer informações que são informações corretas, verdadeiras, no mundo de informações, de desinformação que nós estamos vivendo, né? Infelizmente. A gente não tem só uma pandemia, né? Eu digo que nós estamos vivendo crises dentro de crises. E o tema que a Vanessa e a Beatriz me propuseram é um desafio para a gente estar discutindo hoje aqui, né? O que muda na saúde. Para dizer um pouquinho o que muda, a gente tem que pensar como que a gente chegou até aqui, né? Então, assim, nós estamos diante da maior pandemia, né, dos últimos 100 anos. Nós já tivemos outras pandemias nesses 100 anos, né? Nós já tivemos a pandemia do Zika vírus, da AIDS, nós já passamos por várias pandemias, mas ela é, eu diria assim, a mais impactante como sociedade, porque quando você tem uma doença e um vírus que transmite pessoa a pessoa pelo ar, é diferente de você ter um vírus que se transmite por um vetor, um mosquito, ou que se transmite por algumas ações específicas, como relações sexuais, transfusão de sangue. Do ponto de vista do controle, é mais fácil você controlar do que você controlar uma doença que se espalha, né, pelo ar e pessoa a pessoa. Então, só o fato de você estar próximo a alguém que tem a doença já te confere um risco. Então,
essa diferença desse novo vírus, ele precisa ser marcado. Nós já tivemos também a pandemia da SARS, da MERS, outras doenças respiratórias de outros vírus, mas que não tinham a dimensão de espalhamento, né, global dessa pandemia, né, do SARS-CoV-2, desse novo coronavírus. Esse novo vírus é um vírus que nós ainda estamos aprendendo, né, muitas coisas que nós pensávamos no início, que o vírus está nos ensinando, né, e eu acho que Vanessa, Beatriz, Manuela, que estavam aqui com a gente, né, que a primeira coisa que nós precisamos pensar é como nós chegamos até aqui, né? Porque, como humanidade, nós convivemos com vírus e bactérias ao longo da nossa história. Muitos vírus e bactérias já dizimaram parte importante da população, inclusive aqui nas Américas, né? A morte por vírus e bactérias foi maior do que pelos colonizadores, do ponto de vista de armas, né? Porque as doenças que eles trouxeram mataram muito mais os nativos do que a própria guerra que fizeram. Então, os organismos aqui dos nativos, a imunidade não estava preparada para vírus e bactérias que foram introduzidos aqui, e a população, em 100 anos aqui das Américas, reduziu em 10 vezes por conta da morte, né, por vírus e bactérias. Então, nós chegamos como sociedade convivendo com vírus e bactérias, morrendo por conta deles. Se a gente olhar hoje as pessoas que morreram, né, nos Estados Unidos nessa pandemia do SARS-CoV-2 e comparar com as duas últimas guerras que os Estados Unidos participaram, né, guerras do Afeganistão, do Vietnã, você tem muito mais pessoas que morreram pelo SARS-CoV-2. Então, para a gente entender a importância dos vírus e bactérias na história da humanidade, né? Mataram mais do que as guerras, isso é sem dúvida. Essa pandemia, ela se equipara à pandemia de 1918, né, da gripe espanhola, e tem questões muito semelhantes, apesar de ser um outro vírus. Mas até a forma de prevenção que nós utilizamos hoje, que é o distanciamento social, o isolamento dos casos, ele foi o que a gente aprendeu da pandemia de 1918. Então, para a gente entender como nós chegamos aqui. Em 1918, a gente saía, estava, né, naquele final da Primeira Guerra, e a pandemia de gripe espanhola, que é o H1N1, a vacina que a gente toma hoje anualmente, né, ela matou mais do que a Primeira Guerra, e mais de 100 milhões de pessoas morreram por conta desse vírus. E o que aconteceu? A sociedade mudou. Como os homens foram para a guerra, né? Os homens foram para a guerra, voltaram da guerra, infectados na maior parte dos locais. E as mulheres tiveram que, então, recompor a força de trabalho, porque os homens morreram na guerra e morreram infectados, a grande maioria. Porque voltaram a infectaram as famílias, né? Foi aquele espalhamento, mas foram os que mais morreram. Então, houve uma mudança importante na sociedade por conta dessa pandemia. E nessa pandemia agora, né, a pergunta da Vanessa, o que muda? E aí do ponto de vista dos nossos ativismos dentro dos direitos humanos, essa pandemia, ela escancarou a desigualdade social. Então, essa pandemia, e aí tem um artigo recente que eu e Elda estamos juntas, inclusive, analisando os óbitos aqui no Espírito Santo. Então, para vocês terem, nós não morremos igual, né? É muito diferente. Elda vai falar aí sobre o direito à saúde, né? Mas nós vimos uma mortalidade diferente entre pessoas que utilizavam um sistema único de forma exclusiva e aquelas que tinham um plano de saúde, que é um marcador, né, de nível de classe social, um marcador de classe social importante, e a gente teve uma mortalidade muito maior em pessoas de classes sociais mais vulneráveis.
Então, isso é um marcador importante de quando nós estamos diante de uma tragédia, a tragédia não nos atinge da mesma forma. E nessa pandemia isso ficou muito, muito claro, porque o espalhamento do vírus dependia de como era a estrutura da sua casa. Então, nós temos pessoas aqui, né, no Espírito Santo que dividem banheiro. Então, é nesse nível que nós estamos falando. Então, é importante a gente pensar aonde nós estamos. Nós estamos nessa sociedade que é extremamente desigual, onde pessoas têm condições de fazer isolamento e pessoas que não têm, que moram com 8 pessoas em 2 cômodos, sendo que nessa casa não tem janela. Então, é nesse contexto que nós estamos falando. E tem o contexto, é claro, de pessoas que não têm casa, né? Então, a gente vivenciou isso nessa pandemia, a dificuldade de você isolar essas pessoas, de você garantir que essas pessoas tivessem uma assistência adequada, condições de isolamento e que elas também não oferecessem um risco para outras pessoas. Então, o que essa pandemia ensinou para a gente é que os nossos destinos estão conectados. E eles estão conectados de uma forma que ficou bastante visível, porque se a pessoa que trabalha com você, né, que trabalha na sua casa, que trabalha com você, ou trabalha para você, se ela não tem acesso à saúde, se ela tem condições de moradia que são muito vulneráveis, né, que as coloca em condições de vulnerabilidade, quando ela chega junto a você, ela passa a ser um problema também para você. Então, o que a gente entendeu é que nós estamos conectados e o problema do outro é meu problema, porque ele vai me afetar, ele vai chegar até mim. Então, eu acho que isso, Vanessa, Beatriz, Elda, eu acho que foi um impacto grande dessa pandemia. Algumas pessoas vivenciaram isso de uma forma bem concreta. Algumas pessoas se contaminaram dessa forma, né, porque alguém trouxe para casa, né, delas, e elas levaram para outro lugar. Então, essa cadeia de transmissão ficou muito visível, ficou muito próxima daquelas pessoas que trabalhavam com você, trabalhavam para você, né, e que estavam ali no seu círculo, no seu círculo social, né? Então, acho que isso foi uma coisa que ficou muito, muito, muito escancarado. A divisão de raça-cor que nós temos no Brasil, ela ficou muito, muito visível nessa pandemia. A diferença importante, né, do impacto da pandemia nesses grupos foi bastante diferente, né? Tanto aqui, quando a gente viu nos inquéritos epidemiológicos, vendo que as pessoas positivas eram mais de raça-cor, né? Preta e parda, se autodeclaravam preta e parda, e também os óbitos. Então, isso é um padrão que representa essa desigualdade do Brasil, que ficou muito patente nessa pandemia. E como fica a saúde daqui para frente, acho que Elda deve falar sobre as OS, então vou deixar, eu não vou nem falar, porque esse é um tema que Elda fala muito melhor aí do que qualquer um, mas a gente viu também, e eu acho que nós da saúde, a gente observou assim, talvez um pouco atônito, né? Porque o nosso sistema único de saúde, né? Que é um sistema único público, que nós financiamos, nós vimos como ele estava muito na mão da iniciativa privada, né? Então, na verdade, é uma transferência do dinheiro público para o privado, e a gente observou isso de uma forma muito, muito dura, porque a gestão é diferente, você acaba tendo protocolos que são diferentes. A gente vivenciou aqui, vocês acompanharam, né, alguns casos de pessoas que eram transferidas de hospitais para o outro sem o consentimento da família. Então, nós começamos a observar essa gestão
que é uma gestão privada, que tem outros interesses que não exclusivamente a saúde, né? Que como nós éramos diferentes, porque isso nunca aconteceria com alguém num plano privado. Então, assim, eu acho que nós vivenciamos muito de forma dura algumas questões que estavam invisibilizadas antes da pandemia e que ficaram muito escancaradas nesse momento. Então, eu e a Elda até discutimos bastante sobre isso, né? Esses protocolos de transferência de pacientes graves que nunca tinha acontecido. Então, assim, de onde, né? Como que isso surge? Para quê? Então, assim, são questões complexas. Nós acompanhamos, né, alguns óbitos de pessoas que iam visitar um parente no hospital, ficou sabendo que ele estava em outro lugar, quando chegou lá estava morto. Então, assim, são coisas que são questões aí da bioética, né, que ela deve tocar, que foram muito profundas, muito profundas. E eu acho que a gente vai demorar muito tempo ainda para explicar tudo o que aconteceu, né? Estudar isso que aconteceu, explicar isso que aconteceu e encontrar novos caminhos, porque eu acho que hoje, nesse momento, né, hoje, agora aqui, né, 4 de agosto, nós estamos diante de uma encruzilhada e nós sabemos o que deve ser feito, nós, do ponto de vista da saúde coletiva, nós que defendemos o sistema único de saúde e acreditamos que sem ele muitas pessoas teriam morrido no Brasil. Então, e que precisamos fortalecê-lo, fortalecer de uma outra forma. O que a gente precisa não existe ainda. O que nós precisamos, a gente precisa, e eu quero parabenizar vocês por ter trazido esse tema para a discussão e até a importância de vocês estarem muito próximos de nós nessa luta, porque essa luta da saúde coletiva, né, da saúde para todos, da saúde universal, ela nos afeta, e é isso que a pandemia mostra. A gente não pode deixar ninguém para trás, porque se alguém ficar para trás, é um risco para todos nós. Então, é importante que a gente compreenda isso. Alguém que está sem água tratada, em algum momento, alguma bactéria, algum vírus pode fazer uma mutação e pode ser um problema para todos nós, pode mudar a humanidade. Então, nós precisamos entender que o nosso destino está conectado e a gente precisa fazer isso. E do ponto de vista, finalizando aqui, para a gente deixar tempo para as perguntas aí, entender que nós precisamos construir um sistema único de saúde que seja verdadeiramente público, que tenha uma gestão comprometida com a saúde e não com lucro, e que tenha, acima de tudo, né, como pensamento central a preservação das vidas. Então, é isso que eu queria dizer, e aí eu acho que a gente dialoga depois nas perguntas e depois com o que Elda falar aí, que certamente vai ser um show, né, que a gente já sabe. Então é isso. Obrigada, Vanessa, obrigada, Beatriz, e obrigada a todos da Comissão de Direitos Humanos da UAB pelo convite. Doutora Ethel, é importante a senhora falar a respeito dessa questão do Sistema Único de Saúde, que todos nós, né, isso é uma questão que é envolvida desde a classe A à classe Z. Então, assim, é o que está ocorrendo todos os dias nos lares, seja dentro das nossas próprias casas, das casas dos amigos, dos conhecidos, daquele parente, e quem a gente vê hoje realmente todos os dias precisando de ajuda e solicitando essa ajuda nas redes sociais, no dia a dia nosso, em qualquer lugar, né? Porque a gente precisa realmente dessa questão da união. E eu quero falar que esses dias eu vi uma live da senhora junto com o Dr. Henrique Bonaldi, e a última live que vocês fizeram, ela nos deu esperanças, né? E isso é muito importante, a gente saber que isso vai passar, mas vai depender exclusivamente de nós aqui como seres humanos em se adequar e realmente cobrar. É o que a gente precisa agora, é dessa cobrança. A gente vai sair dessa. Vamos sair dessa, Deus quiser.
E a gente vai deixar as perguntas mais para o final. Eu gostaria de dar a palavra agora para a doutora Elda, para que ela pudesse conversar conosco. Ela saiu aqui um pouquinho, retornou. Doutora Elda, muito obrigada por estar aqui conosco essa noite também. E a palavra é totalmente da senhora. Bom, eu gostaria de agradecer a doutora Vanessa Santa Bárbara, a nossa coordenadora aí do evento, né, desse belo evento. Eu estive vendo toda a programação e quero parabenizar. Ficou muito bem organizado, muito bem posto, então, meus parabéns. Eu queria cumprimentar também a doutora Manuela Soares, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Quero cumprimentar a minha querida Beatriz, que fez o contato, me convidou, já tive a oportunidade de dar aula para a Beatriz. Quero agradecer a todos que estiveram envolvidos nesse evento, o meu querido doutor Leonardo também, foi meu aluno, e vários advogados que estão aí, que já estiveram comigo em algum momento na instituição que eu trabalho, que é a Faculdade de Direito de Vitória, e também pelos caminhos da vida. Parabenizar vocês, então, por esse momento. Ao fazer isso, eu preciso destacar o papel da OAB. Eu não posso deixar de dizer. A OAB foi, ao longo da história do Brasil, a grande instituição protagonista de todos os movimentos pelos direitos humanos do nosso país. Ela esteve, se não na liderança sozinha, mas ela esteve puxando e junto, em parceria com as grandes instituições que fizeram as grandes defesas dos direitos humanos em nosso país. É preciso que se destaque isso, porque num momento de profunda crise institucional em nosso país, em que as instituições estão desmoralizadas, em que a desmoralização, inclusive instituições que ao longo da história foram respeitadas, nós vemos a OAB continuar a manter-se íntegra, continuar mantendo-se protagonista dos grandes debates, das grandes lutas, inclusive na luta pelo direito à saúde. Importante dizer isso, que a OAB, conquanto tenha toda uma missão institucional muito mais ampla, mas sempre se preocupou com a luta pelo direito à educação, direito à saúde, e os direitos sociais e os direitos humanos, e isso é preciso que se destaque. É preciso que se destaque também o papel da OAB, não apenas em nível nacional, mas que se destaque o papel da OAB no Espírito Santo. A OAB foi a grande protagonista da guinada que nós demos pela democratização do Estado do Espírito Santo e por sairmos das garras do crime organizado. E eu não poderia começar esta minha fala, ainda que seja sobre a saúde, em dizer que o crime organizado ele faz sucumbir a saúde. Enquanto o dinheiro drenava pelos ralos do crime organizado, nós certamente tivemos condições de saúde muito complexas em nosso país, porque onde não há democracia, onde há um lugar de poder daqueles que se apossam das instituições, nós não temos como ter recursos para a saúde. Então, eu quero destacar o papel da OAB. E quero destacar o papel da OAB jovem, hoje, essa OAB pujante que nós temos no Espírito Santo hoje, não é verdade? E acho que é preciso que nós percebamos, eu tenho acompanhado a OAB, acompanhado como que a OAB tem se destacado, puxado tantos jovens nessa luta. Então, eu estou profundamente emocionada em estar aqui com vocês nesse momento, por tudo que a OAB representa e precisa continuar a respeitar do ponto de vista ético em nosso país, jurídico em nosso país. Mas a minha emoção ela é assim, ampliada sobremaneira, porque eu estou aqui com uma pessoa que é minha amiga particular, irmã, talvez uma das pessoas com as quais eu mais dialogo, e poucas vezes estivemos juntas em eventos. É interessante, poucas vezes nós nos encontramos no cotidiano, nos encontramos nos artigos, nos encontramos na troca de ideias cotidiana, mas às vezes nós já tínhamos até dito, vamos fazer uma live juntas, nós temos uma afinidade profunda do ponto de vista da luta pelo direito à saúde, pela luta da ética e pela luta
com a questão da mulher, contra a violência e as desigualdades de gênero em nosso país, que é a professora Etel Maciel, que eu tive o privilégio de ser professora da doutora Etel, né? Há alguns anos, há muitos anos, mas desenvolvemos uma longa, sólida amizade. E essa amizade ela é consolidada não só pelos afetos, mas pela admiração mútua na luta que nós travamos juntas. Inclusive, agora, ela citou um artigo que nós acabamos de encaminhar juntas, de produzir juntas, mas, na realidade, foi a convite dela que eu participei, tive a oportunidade de participar desse artigo tão importante que certamente vocês terão acesso. Feitas esses prolegômeros, feitas essa introdução, na qual eu digo que saúde é fundamentalmente dignidade, que saúde é fundamentalmente ética e que saúde é fundamentalmente luta. O direito à saúde, ele nunca veio por benesse dos nossos governantes. O direito à saúde é fruto de lutas profundas. O SUS é fruto de luta, o SUS é fruto de uma clareza, de um conjunto de pessoas, de sanitaristas, de epidemiologistas, de educadores, de pesquisadores, de juristas, que entenderam que não era possível ter um Estado democrático de direito que não contemplasse o direito à saúde universal. Talvez eu não sei todas as pessoas que estão aqui, mas talvez por ser uma das pessoas com a maior, não menos jovem, mas a pessoa com maior tempo de vida, eu tive a oportunidade, triste oportunidade, de conhecer o que era saúde no nosso país antes de 88. Eu vivenciei as dores de enxergar e de conhecer os indigentes, os abandonados, os excluídos. Então, quando eu vejo o SUS, eu sou profundamente apaixonada pelo SUS. Eu acabei de publicar um artigo ontem na Gazeta sobre SUS, um patrimônio nacional, inclusive a minha luta, o SUS, um patrimônio imaterial da humanidade, que deveria ser assim, porque o SUS é o maior projeto sanitário da humanidade. Não há, em lugar nenhum do mundo, um projeto com a dimensão do Sistema Único de Saúde. O capítulo da saúde, se nós juristas soubéssemos, o capítulo da saúde da Constituição e as duas leis orgânicas da saúde que nós temos, elas representam um patrimônio da humanidade. Sabe por quê? Porque o que é um patrimônio? Um patrimônio é aquilo que se constrói, é aquilo que é cultura, aquilo que é produzido pelo homem, mas é aquilo que o homem entende como de valor, como algo de um valor enorme, que precisa ser conhecido e reconhecido por todos e preservado. A ideia de patrimônio é a ideia de preservação daquilo que é grandioso. E o SUS é um patrimônio nacional, mas é um patrimônio também da humanidade. Então, eu começo, no convite que vocês me fizeram para discutir o direito à saúde, eu diria a vocês que, se não fosse o SUS, o Brasil teria sucumbido nesta pandemia. E o SUS é tão forte que ele resistiu à presidência da República. Ele resistiu a um fascista na presidência da República. Ele resistiu aos militares no Ministério da Saúde. Ele resistiu ao afastamento dos sanitaristas do Ministério da Saúde, ao afastamento dos epidemiologistas do Ministério da Saúde, dos gestores da saúde. Ele resistiu, porque ele está solidamente consolidado. Então, estes anos, de 88 até hoje, nós conseguimos construir o maior edifício, o maior projeto de defesa do direito à saúde em nosso país. Entretanto, nós deixamos uma brecha na Constituição, uma brecha que foi o artigo que trata da complementaridade. Ou seja, o SUS é um sistema único, universal, integral e equânime. São os três princípios de doutrina do SUS: a universalidade, a integralidade e a equidade.
Estes 3 princípios de doutrina do SUS, e nós juristas temos que entender isso. Nós juristas precisamos entender o que são princípios de doutrina, para que nós possamos entender o que são os princípios de organização do SUS. Porque quando os juristas estão no Ministério Público, quando os juristas estão na magistratura, quando os juristas estão na advocacia, estão na Defensoria Pública e nas procuradorias, eles precisam ter clareza, ou nas diversas profissões da saúde, do direito, eles precisam compreender o que foi o espírito da Constituição, o que foi o espírito da Constituição que levou o Constituinte a escrever este belo capítulo da saúde na Constituição, que levou à construção dessas 2 leis. Essas 2 leis, se nós pensarmos, os constituintes eram altamente conservadores. Não precisamos pensar que o constituinte da época da Constituição, que o legislador da época da Constituição era era um legislador diferente, progressista, diferente do que nós temos hoje, altamente conservador e vilipendiador dos direitos sociais. Não! Lá, o quantitativo, quando nós analisamos o quantitativo de legisladores conservadores na Constituinte, eles eram maioria. Mas ali havia uma luta da sociedade organizada. Então, o direito à saúde é fruto de luta por reconhecimento, luta por direitos. O capítulo da saúde foi tirado num tensionamento, numa força entre o mercado e a sociedade, e venceu a sociedade naquele momento. A sociedade venceu porque os sindicatos estavam juntos, porque os movimentos sociais estavam juntos, porque a universidade estava junto, porque a OAB estava junto. Sabe por que o SUS vem de lá para cá? Nós construímos um sistema, mas, ao mesmo tempo, vimos perdendo financiamento, vimos perdendo na luta com a iniciativa privada, porque a sociedade foi abrindo mão dos seus espaços de luta e se quedando impotente diante da força do mercado. O que o direito tem a ver com isso? O direito tem tudo a ver com isso, porque o direito precisa ser uma prática emancipatória e não uma prática repressiva. O direito não existe para excluir pessoas. O direito não existe para reprimir pessoas. O direito existe para emancipar pessoas. O direito existe como prática emancipatória e não como prática elitizada. Ora, todo o processo de judicialização da saúde que nós vivemos, e é importante pensar que o acesso à justiça é importante, o direito de acesso à justiça é fundamental, né? Precisamos sempre pensar no acesso à justiça, né? O direito de acessar o judiciário, mas nós precisamos pensar no acesso a uma ordem jurídica justa. É diferente de acesso ao judiciário. Acessar o judiciário é uma coisa, acessar a uma ordem jurídica justa é outra completamente diferente. E quando nós pensamos na judicialização da saúde, que é a maior judicialização que nós temos, nós não temos, se nós fizermos estatisticamente, avaliarmos, isso já está feito, o quantitativo de processos que inundam o judiciário, nós veremos que a judicialização da saúde está aí a toda pólvora. Agora, o que nós precisamos pensar é se nós devemos precisar do judiciário para concretizar o direito à saúde, ou se nós devemos concretizar o direito à saúde como uma fruta de lutas que se travam, não pelo desmonte do gestor da saúde, mas pelo empoderamento do gestor da saúde, pelo combate à corrupção na saúde. Um dos maiores ralos da saúde, um dos maiores ralos de recurso público é a saúde. Nós sabemos disso. A luta pelos cargos de secretários estaduais de saúde, ela é vigorosa em nosso país, porque rola muito dinheiro e o direito precisa se preocupar, sim, com o enfrentamento desta questão. O direito não precisa gastar a maior parte do seu tempo na judicialização que vai atender às necessidades individuais. A Constituição de 88, ela traz a marca do direito coletivo, do direito à saúde, como saúde coletiva, e não necessariamente
ou exclusivamente como direito individual. Quando eu penso no direito à saúde coletiva, ou à saúde coletiva, atenção à saúde, eu penso que a saúde passa por uma perspectiva coletiva, que é a sua maior perspectiva. A saúde individual, ela precisa ser menor, ela tem que ser integral, mas ela tem que ser equânime. E são os dispositivos das leis orgânicas da saúde e da Constituição que nos garantem que essa saúde será equânime. A equidade é uma luta jurídica. E é diferente da igualdade. Ela é uma luta jurídica que nós precisamos travar cotidianamente. Todas as vezes que nós estimulamos a judicialização da saúde, todas as vezes que nós estimulamos a transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, nós estamos jogando no ralo, porque nós duplicamos, quadruplicamos o valor do serviço prestado. Terceirizar a saúde é quadruplicar o valor do serviço. Então, nós precisamos entender isso, que a luta pela democracia, a luta pela a concepção de um Estado federado é a ideia da solidariedade social. Então, pensar o direito à saúde hoje é repensar o modelo das organizações sociais. Nós temos no Espírito Santo e no Brasil todo milhares de denúncias que a televisão todo dia traz da corrupção nas organizações sociais. Eu fiz uma grande pesquisa envolvendo 8, 9 universidades no Brasil, e que nós descobrimos, analisamos os contratos das OSs, nós descobrimos que são bilhões envolvidos nisso, milhões envolvidos nisso, e o direito aceita, continuamos a aceitar, que estas empresas, porque elas são empresas, elas não são organizações sociais verdadeiras. Organizações sociais da saúde significam que não tem lucro, mas essas empresas têm uma lucratividade altíssima, elas têm donos, elas são a fonte do caixa 2 das eleições. E nós precisamos denunciar isso. E nós temos elementos para essas denúncias. Nós precisamos nos aproximar, defensorias públicas, Ministério Público, Controladoria da União, Controladoria dos Estados, Tribunal de Contas. Nós precisamos que o direito tenha uma possibilidade não de disputas, mas de aproximações. Hoje nós vivemos o drama da Lava Jato. Hoje nós vivemos a fragilidade das procuradorias. Mas nós precisamos rever este projeto do SUS, que é um projeto potente, é um projeto capaz, e foi o único projeto que resistiu e permitiu que nós não tivéssemos um resultado da pandemia mais grave do que tivemos. Não fosse o SUS, e nós não estaríamos aqui nessa live. Não fosse o SUS, e os pobres estariam morrendo mais do que estão. Sabe por quê? Porque não interessa a iniciativa privada cuidar da saúde coletiva. A saúde privada quer cuidar do individual. Mas uma pandemia é uma questão coletiva, é uma questão de solidariedade. Nós precisamos manter esta questão da solidariedade, a solidariedade social. Quer dizer, a ideia do mercado é a ideia de expropriação da força de trabalho. Olha, veja bem, eu queria trazer uma questão prática para vocês. Hoje, o excelentíssimo senhor presidente da República vetou o PL, o projeto de lei 1826 de 2020. O que esse PL trazia? Esse PL trazia uma proposta de indenização de profissionais incapacitados pelo Covid. Olha, nós temos milhares de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, morrendo. O pessoal da enfermagem morre 4 vezes mais do que o médico, porque ele fica 4 vezes mais do que o tempo do lado do doente. E nós tivemos uma presidência da República vetando um PL que propunha... O PL já tinha sido aprovado. Ora,
O PL já tinha sido aprovado no Congresso e o presidente da República veta um PL que trazia uma proposta de indenização de R$50 mil para os profissionais incapacitados por Covid. E o presidente teve o desplante de, dentro desse Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia, dizer que ele estava vetando porque o plano contrariava os interesses públicos. Ora, onde é que contraria os interesses públicos indenizar pessoas que morreram cuidando de nós? Porque se não fossem os enfermeiros, se não fosse a enfermagem, nós estaríamos todos sem nenhuma condição de resistir. Seria o fim, certamente, da humanidade. Isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. Mas no Brasil é o país onde é possível que um enfermeiro de nível superior, com nível superior, ganhe R$1.200 por 12 salários no mês, enquanto o médico ganha R$1.200, R$1.300 por um plantão de 12 horas. Ora, esta desigualdade, ela é massacrante, ela é cruel, ela é perversa e ela é injusta. E o presidente da República ainda teve o desplante de, mostrando toda a sua incompetência e da sua assessoria jurídica, nós juristas sabemos disso, de dizer que esse projeto era inconstitucional, eivado de inconstitucionalidade. Ora, nós sabemos que não é. Nós sabemos que ele não contraria interesse público. Mas por que isso acontece? Porque a sociedade perdeu o seu protagonismo. E agora o protagonismo é o protagonismo do mercado. Nesse momento, é o mercado, porque nem sempre o presidente da República se deixa controlar por esse mercado que nós conhecemos. Até porque esse mercado está também satisfeito com ele, porque queria mais, né? Queria todos os projetos do nosso ministro da Economia. Então, o que nós precisamos lutar nesse momento? Pelo SUS. Nós precisamos lutar pelo SUS. Nós precisamos, sabe por quê? Nós precisamos lutar contra a revogação da Emenda Constitucional 95, que tirou dinheiro do SUS, porque a quantidade de usuários do SUS vai aumentar, de usuários exclusivos do SUS, porque 100% da população brasileira é usuária do SUS. Nós somos todos usuários do SUS. Não pensa, nós podemos ter o melhor plano de saúde, seguro de saúde do Brasil, o mais caro, mas mesmo assim nós temos a vigilância epidemiológica, nós temos a vigilância sanitária, nós temos as vacinações, nós temos tudo que representa a saúde coletiva nesse país. Nós não temos hotelaria, o SUS não tem hotelaria. Hotelaria é da natureza do privado. Nós temos saúde de qualidade. Os maiores custos da saúde, da pandemia, estão na mão do Sistema Único de Saúde. As diálises, as hemodiálises, são tratamentos caríssimos, estão na mão 98%, sei lá, 97% dos recursos. Não tem praticamente hemodiálise no privado. Quando ela está no privado, ela é paga pelo público. O tratamento oncológico é pago pelo público, a Covid pago pelo público. E o Ministério da Saúde, que vive uma necropolítica fascista, ela, então, deixa de gastar os recursos que já existem. Nós temos um subfinanciamento, mas apenas 29% dos recursos destinados ao combate ao Covid foram usados pelo Ministério da Saúde, porque eles estão ali guardando para as barganhas. O direito precisa se haver com isso. O direito precisa denunciar isso. O direito precisa encontrar os caminhos jurídicos, a despeito de uma legislação, às vezes, engessada, para que nós possamos punir os responsáveis. Eles têm que ser responsabilizados. Gestores têm que ser responsabilizados. Então, nós precisamos lutar pela revogação da Emenda Constitucional 95. Nós precisamos lutar pela taxação das grandes fortunas. Não é possível que 93% do que ganham as famílias de baixa renda seja consumido totalmente com alimentação, com as suas necessidades básicas, e não sobre nada para eles, para nada. Então, nós precisamos lutar num plano nacional de enfrentamento à pandemia, mostrando que o direito é emancipatório,
que o direito ele não é excludente, que o direito não pode defender a supremacia dos ricos sobre os pobres, não pode defender genocídio, não pode ser fascista. E, infelizmente, nós sabemos como o direito sustentou o fascismo nesse país. Infelizmente, nós sabemos como as diversas classes empoderadas sustentaram o fascismo nesse país. Porque quanto mais nós queremos manter o nosso status quo, mais pessoas sofrerão para que isso seja mantido. Eu acho que pensar o direito à saúde é pensar o direito coletivo. E, a partir do direito coletivo, a garantia e a concretização do direito individual. Não há direito individual que não seja, ou não há uma simples priorização do direito individual que não seja uma prática excludente. E nós precisamos pensar nisso. Nós, juristas, precisamos pensar nisso. Nós, acadêmicos do direito, precisamos pensar nisso. Essa luta tem que ser do direito. Essa luta não pode ser só dos profissionais da saúde. Muitas vezes, os epidemiologistas, muitas vezes, os sanitaristas, os infectologistas, os enfermeiros, não conhecem o caminho das pedras do jurídico, mas nós conhecemos. E nós não podemos nos associar a essas práticas que condenam o SUS a desaparecer. Nós precisamos transformar o SUS num patrimônio nacional e num patrimônio imaterial da humanidade, para que ele seja preservado e garantido em nosso país e que não fique à mercê do mercado e à mercê de práticas que todos nós conhecemos a quem interessa. Muito obrigada, estou à disposição de vocês para responder perguntas, tá bom? Obrigada, doutora Elda. Eu acho que de tudo que a senhora falou, principalmente esse resumo agora, nós não podemos fazer direito como nós fazíamos há 20, 40 anos atrás. E eu acho que do que a senhora conversou agora conosco, e trocou essa ideia, que eu posso dizer dessa forma, é que nós, como juristas, não podemos mais aceitar fazer uma advocacia retrógrada. Não podemos mais fazer dessa forma. A gente tem que avançar. E não advogar mais como nós advogávamos no passado. Então, isso é uma reflexão para deixar para todo mundo. E muito obrigada. Eu acho que o que nós temos aqui nesse... Eu acho não, eu tenho certeza, né? O que nós temos nesse momento aqui agora são reflexões. E baseado nessas reflexões, nós temos umas perguntas que foram feitas pela nossa Comissão de Direitos Humanos. E antes de eu falar alguma coisa a respeito da nossa Comissão de Direitos Humanos, eu tenho que falar muito sobre os grupos que nós temos dentro das comissões. E quando foi levantado esse grupo, que é coordenado pela Beatriz Bittencourt, que está aqui conosco, que é o Grupo da Saúde, não tinha como nós fugirmos dessa realidade. O que nós estamos vivendo agora em relação à Covid e o que nós, como advogados, podemos fazer em relação aos direitos humanos. Porque os direitos humanos é isso. É a gente saber para onde nós estamos indo, de onde nós viemos e para onde nós queremos ir. Então, eu vou fazer a pergunta. Eu vou fazer uma primeira pergunta para a doutora Etel. Doutora Etel, a Rosiane, que faz parte da nossa comissão, ela perguntou sobre os resultados da primeira etapa e do segundo inquérito sorológico que saiu ontem. E para a senhora puder falar também sobre essa questão da pandemia do Espírito Santo, no aspecto das penitenciárias. A senhora pode falar a respeito disso. São essas duas perguntinhas aqui que a Rosiane nos fez. Seu microfone. Obrigada, Vanessa. Rosiane, um pouquinho falar da primeira etapa, né, do primeiro inquérito e desse segundo inquérito. Né? O primeiro inquérito, nós tivemos aquelas 4 fases que a gente viu que a prevalência foi subindo, e daí o inquérito tinha finalizado, né, um mês atrás, e a gente decidiu então, porque tinha uma prevalência pequena, em torno aí de 9,6%, né, significando que a gente ainda tinha aí quase 90% da população que ainda podia se infectar, né, que ainda podia ter o vírus. A gente decidiu, então, fizemos um novo delineamento para seguir a população e ver o que estava acontecendo. Só que o que a gente pensou, um mês atrás, quando a gente escreveu, né, esse segundo inquérito, a gente fez o mesmo desenho, que era um inquérito de base domiciliar.
sortear o município, sortear a residência, dentro da residência, sortear a pessoa. E aí a gente foi para campo, semana passada, uns pesquisadores, e o que nós nos deparamos com a nova realidade no Espírito Santo. Um mês depois, as pessoas não estão mais em casa, as pessoas estão trabalhando, foram convocadas ao trabalho, muitas pessoas que estavam, né, isoladas, né, que estavam fazendo distanciamento, porque estavam trabalhando remotamente, foram convocadas ao trabalho. Então, o que a gente viu quando a gente chegou na casa das pessoas? Que tinham as crianças e tinham os mais idosos, as pessoas mais velhas, que é um pouco o retrato, talvez se a gente pensar assim, as pessoas que a gente conhece, quem já voltou a trabalhar e quem ainda está em casa, é um pouco a gente vai ver que é isso que está acontecendo. Né? Você tem, então, quando as pessoas que estavam fazendo o inquérito, né, chegaram na casa, tinham poucas pessoas, e esse grupo, que é um grupo mais idoso, é um grupo que está protegido porque é aposentado, né, um grupo que já está, ou ainda está em trabalho remoto, mas é um grupo que está ali entre 50 e 80 anos, é um grupo mais idoso, um grupo de mais mulheres, 69% eram mulheres, então mulheres numa faixa etária mais idosa, né? E essas pessoas, elas relatam que só saíam de casa para atividades essenciais. Então, elas iam para o supermercado ou para a farmácia, mas só estavam saindo para atividades essenciais. E daí, o que a gente viu? Que a prevalência ficou menor. A gente teve uma prevalência de 6%. Não porque a prevalência tenha diminuído, mas é porque agora a gente está olhando para outra população. É como se a gente estivesse olhando assim, uma população com muita gente nas casas, e agora a gente está olhando para um grupo reduzido. Quando os pesquisadores foram em alguns locais, havia casas fechadas. Então, é um outro contexto. Em um mês, o nosso estado mudou. O que isso mostra para a gente? Que esse grupo que é mais velho, né, ou mais velho ou criança, eles estão mais protegidos, eles se infectaram menos. E se a gente flexibiliza muito agora, a gente pode ter mais pessoas doentes e mais pessoas que podem ter doença grave e podem morrer. Então, isso diz para a gente que a gente tem grupos de prevalências diferentes dentro de grupos diferentes. E agora a gente tem que... Volta, a pesquisa é assim, gente. A gente volta, aí tem novas perguntas, e agora a gente está diante daquele impasse, assim. Vamos continuar esse inquérito domiciliar? Faz sentido, já que muitas pessoas já voltaram a trabalhar? Ou a gente tem que fazer, por exemplo, inquérito domiciliar no fim de semana? Então, são várias questões que agora a gente repensa para poder remodelar. Né? Sobre a questão dos presídios, né, do sistema prisional, a gente vai começar um inquérito, se tudo der certo, né? Vai ser semana que vem ou na outra, a gente está dependendo aí da liberação do Comitê de Ética, porque as visitas retornam na semana que vem, né? E qual é a ideia? Que a gente fez a proposta, né? A universidade, a gente fez a proposta à Secretaria de Justiça para que a gente pudesse ter um parâmetro antes das visitas e um mês depois, para a gente ver se a gente precisa adequar algum protocolo, se tem alguma parte de biossegurança que vai precisar de mudança. Então, era importante que a gente tivesse esse primeiro inquérito. O que a gente vai fazer? Nós vamos testar os trabalhadores da justiça e as pessoas privadas de liberdade. Então, são grupos diferentes que a gente vai estudar, porque os trabalhadores, como eles se mobilizam, né, eles são uma fonte importante de transmissão ali. Então, vamos estudar isso e a gente vai entender um pouco a prevalência e entender como que a doença se espalhou dentro do sistema prisional. A nossa hipótese, pensando em outras doenças infecciosas, em geral, como é um lugar confinado, né, as doenças infecciosas, elas tendem a ter uma prevalência maior no presídio do que fora do presídio, do sistema prisional. Então, a gente espera isso, isso que a gente espera, que a gente tenha uma prevalência maior, porque como é um lugar fechado, acaba, e vocês sabem bem, as condições, né? Então,
Então, é isso. Eu espero que nas próximas 2 semanas a gente tenha resultados disso para mostrar, né, para a sociedade, para dizer o que está acontecendo no sistema prisional. Eu espero ter respondido, Vanessa. Sim, eu vou aproveitar o gancho que a senhora já está respondendo e continuar mais uma pergunta para a senhora. Inclusive, até da própria Rosa, ela complementa aqui. Sabemos que muito provavelmente não teremos um padrão de normalidade, como estamos acostumados, com base no histórico de outras pandemias e mesmo da realidade atual em outros países. Dentro dos novos cenários e os novos contextos, qual é a previsão para o retorno de atividades econômicas para o turismo? Será que a gente consegue? Então, Rose, vamos dizer assim, a projeção matemática, né? O que a gente está projetando? A gente está projetando, é como se a gente tivesse subido a montanha e agora a gente está descendo. Então, a gente sabe que a descida da montanha, ela é igual mais ou menos a subida, ela vai demorar o mesmo tempo. A gente demorou 120 dias para subir, então a gente deve demorar 120 dias para descer, o que vai dar mais ou menos 31 de outubro, para a gente estar com poucos casos, uma transmissão bem lenta, e aí a gente poderia, vamos dizer assim, num cenário sem vacina, voltar algumas atividades de forma, ainda não aglomeração, ainda assim, mas algumas coisas mais seguras, de forma mais segura. Né? E não dá para a gente dizer exatamente assim, como vai ser, né? A gente vai ter que acompanhar, porque é um pouco isso, Rose, se a gente abre muita coisa, a gente pode, aquela previsão que a gente fez já não serve mais, porque aí é um outro cenário que você tem. E a gente está aprendendo ao longo da pandemia, então isso também é importante. Eu queria só dizer uma coisa, que vocês me perguntaram do sistema prisional e da prevalência, mas eu não sei se a OAB está acompanhando até a questão da saúde indígena. Eu hoje fiz uma visita, os caciques me chamaram tal, e eles queriam falar comigo, iam vir para cá. Eu falei, não, é mais fácil um se deslocar do que um monte. Então eu fui à aldeia, mas eu fiquei muito impactada, mas assim, muito impactada com a completa ausência de qualquer... Eu fiquei impressionada como eles se saíram bem num contexto totalmente adverso. Eles estão, os nossos indígenas aqui no estado, que são mais de 4.000 pessoas, né, que vivem nessas aldeias, eles sofreram duas tragédias, né, 2 crises em menos de 5 anos, quer dizer, e aí eles estavam contando tudo, né, assim, você tem um contexto onde você, a pesca, né, era no rio, não tem mais peixe por causa do crime da Vale, e aí você não tem mais o que fazer. Aí eles mudaram toda a estratégia para receber o turismo, aí vem a pandemia e acaba com tudo. Então, turismo, eu me lembrei deles aqui, a pergunta do turismo, porque eles também falaram isso. Quando que a gente pode receber? Eu falei assim, a gente vai ter que agora fazer um inquérito nessa aldeia para ver como que está a situação, como eles criam, eles têm essas bolhas sociais, né, que a gente chama, uma aldeia não tem muita relação com a outra, eles ficam ali entre eles. Então, é possível que eles estejam mais protegidos, mas o fato de eles estarem protegidos, eles estão mais em perigo se abrir. Então, são muitas questões, e essa questão dos indígenas eu fiquei bastante impactada, porque, como a professora Elda colocou aí, eles estão, teoricamente, né, sob a jurisdição, não sei qual a palavra seria correta, do governo federal, estão abandonados pelo governo federal e não são responsabilidade de ninguém. Então, assim, é uma questão muito importante para os direitos humanos, é muito importante. Eu fiquei muito impactada com a fala de alguns caciques dizendo assim, nós somos cidadão aqui, nós somos cidadão de Aracruz, mas Aracruz não reconhece a gente. Você fala que a gente tem que pedir para o governo, mas como que eu não posso ser Brasília, eu sou aqui? Então, é muito situação complicada, abandono total, muito triste, e uma população muito vulnerável, né, muito vulnerável,
porque sofreu aí menos de 5 anos, né, 2 grandes impactos, né, na vida comunitária ali deles, né? Então, são muitas lutas, mas eu queria colocar essa luta aí para a OAB ficar atenta também, Beatriz e Vanessa, para essa questão dos indígenas. Eu acho importante você ter colocado, doutora Etel, porque o que nos move é isso, é o que nos chega. E eu até acabei de mencionar isso aqui agora no nosso grupo, que nós estamos tendo, inclusive, uma denúncia no ar do que a gente pode estar podendo auxiliar e fazer a partir de agora. Então, obrigada por ter nos alertado em relação a isso. E passando para outra pergunta que nós temos aqui, e aí ela é direcionada para as duas doutoras, o Caleb Salomão. Ele parabeniza a professora Elda e a professora Etel, assim como os demais participantes. Obrigada. Pergunta: os protagonistas da administração federal têm demonstrado desapreço pela história e pela ciência, apostando num relativismo excessivo e pondo em dúvida até mesmo os fatos científicos consolidados. Ingressamos numa perigosa era de negacionismo. O que a academia pode fazer e tem feito para ajudar a população consciente a combater os efeitos perversos do negacionismo científico em meio a uma crise sanitária em que nada mais nos protege além das diretrizes dos cientistas? Eldinha, quer começar? Posso começar. Bom, veja bem, todas as coisas estão interconectadas. Antes de mais nada, queria agradecer ao meu amigo querido também, professor Caleb Salomão, uma das mais belas teses que eu tive a oportunidade de avaliar, e é uma alegria enorme saber que ele é uma responsabilidade enorme saber que ele está aqui assistindo, né? Muito mais do que uma alegria, é uma responsabilidade tremenda e eu preciso registrar isso, né? Um estudioso da neuroética, viu, professor Etel? Acho que é uma pessoa especial para nós termos aí debates, discussões muito interessantes, um belo trabalho. Bom, veja bem, eu não tenho dúvida nenhuma que, dentre essas interconexões, a academia ela se distanciou da sociedade. Então, acho que assim, eu não posso deixar de admitir isso como acadêmica. Eu sou professora universitária desde 1979, olha, que eu entrei na Universidade Federal do Espírito Santo. Vanessa não tinha nascido ainda. Não tinha nascido. Eu entrei em 1979 na Universidade Federal do Espírito Santo, né? E eu vejo como a academia construiu um discurso hermético, como ela se empoderou, se encastelou, construiu teses que não eram compartilhadas com as pessoas, com o homem comum do povo. Então, me parece que a academia tem, sim, um discurso elaborado, sofisticado, categorizado, sistematizado, mas a academia, se ela não se aproximar da sociedade por meio dos projetos de extensão, por meio dos cursos, se ela não construir uma linguagem que tenha sentido para a sociedade, ela não conseguirá atrair essa sociedade. Porque o que aconteceu? Eu aqui, claro, nós não podemos negar que nós vivemos sobre a égide dos algoritmos. Claro, eles comandam as nossas eleições, eles comandam os nossos desejos, né? Não tenho dúvida disso. Entretanto, a academia se encastelou e esqueceu que, sem a sustentação da sociedade, ela fica à mercê do arbítrio. Ela fica à mercê do arbítrio. Então, o que nós vivemos hoje no país? Um neoconservadorismo absoluto, gestado nos Estados Unidos e outros países, mas gestado nos Estados Unidos, no Brasil, ele chega por essa via, e que ele se miscui nas igrejas, nas comunidades evangélicas, que hoje representam uma parcela significativa da sociedade, ou seja, os evangélicos ampliaram sobremaneira, mas a ética cristã e nada se modificou.
Muito pelo contrário. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essas pessoas também estão infiltradas dentro das universidades. A universidade não é isso que se diz de um polo marxista, de um polo esquerdista, de um polo... Claro que a universidade não é isso. A universidade representa a sociedade. Nós somos ali um retrato da sociedade, um microcosmos da sociedade. Então, fora a questão de que nós precisaríamos, sim, ocupar um lugar de influenciadores por aquilo que fazemos, nós, na realidade, não conseguimos por conta da distância. Vamos pensar aí na hidroxicloroquina, ela é um simbolismo, assim, ora, os juristas abraçaram a hidroxicloroquina, a Associação Médica Brasileira abraçou a hidroxicloroquina, o Conselho Federal de Medicina abraçou a hidroxicloroquina. Olha, dentro em pouco, nós teremos judicialização da hidroxicloroquina. Por quê? 41% dos médicos não gostariam de prescrevê-la, mas se sentem sufocados pela sociedade que quer e que os força e pelos próprios colegas. Então, eu diria que nós não fomos capazes de mostrar às pessoas a verdade da ciência, porque nós colocamos uma ciência que nega a contribuição do senso comum, uma ciência que negou que as grandes descobertas de medicamentos vieram do conhecimento indígena, vieram do conhecimento... Nós queremos acabar com os indígenas, mas parcela significativa das nossas grandes descobertas, elas nasceram, foram gestadas, foram pensadas a partir do conhecimento popular. Ou seja, não dá para nós rompermos e separarmos a ciência como a religião foi separada nos mosteiros. Não é verdade? Então, o direito tem que ser um direito achado na rua, como queria Lira Filho, o grande Lira Filho, professor José Geraldo de Souza Júnior, na UNB, no projeto Direito Achado na Rua. Então, nós precisamos pensar um novo direito, uma nova academia. Agora, nesse momento, a academia precisava se unir, porque as forças destrutivas estão dentro da universidade. Eu vou, se a professora Etel me permitir, ela é minha amiga pessoal, além de uma das pessoas com as quais eu mais compartilho aquilo que penso, não só no setor saúde, mas na perspectiva da ética, na perspectiva também dos afetos, pessoal. A professora Etel é a representação típica dessa. Nós detonamos com o presidente da República que não indicou a reitora eleita com o maior número de votos que nós já tivemos da comunidade científica, uma mulher, e botou ali uma pessoa que não tinha divergências ideológicas do ponto de vista de coisa, que era do mesmo núcleo, mas botou uma pessoa, não é só pelo machismo, não, é pelo machismo, sim, mas botou ali também, não é só o presidente da República que é ali, porque as forças internas da universidade, conservadoras, conspiraram para que uma mulher não assumisse a reitoria. Ora, por quê? Porque é uma mulher que atua não do ponto de vista do negacionismo, mas do enfrentamento dos grandes problemas, o problema da mulher, o problema da morte de mulheres, o problema dos indígenas, o problema dos excluídos, dos LGBTs, de todas as pessoas, dos trans, que são pessoas, são cidadãos. Não importa o nosso sistema de crenças. No Estado laico, não importa se eu sou contra ou a favor disso ou daquilo. Não importa. Importa que no Estado laico nós temos que aceitar a pluralidade de ideias. Nós temos que aceitar aquilo que internamente nós não aceitamos. Ora, como pode um médico deixar de realizar um aborto legal porque ele não compactua com isso? Objeção de consciência? Claro, sim, desde que aquela mulher tenha condições de que aquele ato seja praticado por um outro médico e ela não seja prejudicada. Então, nós vivemos no Estado laico. Agora, o que nós não podemos é permitir, como academia, que sabemos, sim, que nós vivemos a era da ciência. Nem mais a ciência moderna, mas a ciência pós-moderna, a ciência hipermoderna.
de Gilles Lipovetsky ou de outros, mas o que nós sabemos é o seguinte: nós permitimos que isso acontecesse. E agora nós vamos ter muita dificuldade em reverter o negacionismo que se infiltrou, se capilarizou nas instituições de ensino. Foi aqui dentro, não foi lá de fora. Não é verdade? Eu não sei se todos pensam assim, mas veja bem, é preciso revisitar o lugar das humanidades, é preciso revisitar o lugar da sociologia, da ciência política, o lugar da filosofia, porque são elas que constroem as balizas do pensamento de todas as outras ciências. De todas as outras ciências. Porque encantar-se pelas ciências duras, as ciências duras não nasceram do nada. Elas nasceram, sim, de um pensamento, inclusive filosófico, indutivo, dos astrônomos, que é preciso que nós pensemos sobre isso. Então, na minha compreensão, professor Caleb, doutor Caleb Salomão, é preciso que nós enfrentemos a anticiência, que nós denunciemos a anticiência e que nós tenhamos coragem de botar o dedo na ferida daqueles juristas, daqueles médicos, daqueles enfermeiros, daqueles profissionais, daqueles empresários que querem vender os seus produtos e que negam a ciência, não porque a negam para si mesmos, mas que as negam ou negam a ciência como forma de oferir mais lucros para eles mesmos e não para serem distribuídos pela sociedade. Nós sabemos disso. A ciência tem que ser denunciada. Eu sou evangélica, não tenho problema nenhum, eu digo isso sempre, eu sou evangélica e denuncio não o evangelho, eu denuncio os evangélicos hipócritas que vendem uma moralidade falsa, mas sustentam a morte de milhões de pessoas e que defendem práticas de tortura, práticas excludentes, dentre outras. O direito emancipatório não pode coadunar com isso. Não pode haver harmonia entre luz e trevas. Eu estou me apropriando de uma linguagem da religião para dizer que não é possível haver obscurantismo diante de tudo que a ciência construiu. Também construiu muita coisa ruim, né? Nós sabemos disso, mas construiu muita coisa boa. E agora nós não podemos gastar o dinheiro público com obscurantismo. Não podemos. Nós temos que denunciar, sim, os gestores que autorizaram o uso da hidroxicloroquina com dinheiro público. Os milhões de doses de hidroxicloroquina que foram produzidas pelo Exército Brasileiro, alguém tem que pagar por esse assalto aos cofres públicos. Desculpa, eu sou empolgada com esse assunto e acabo falando, mas precisava trazer essas questões e agradeço ao professor Caleb Salomão por seu questionamento. Doutora Elda, eu acho que a sua empolgação, eu estou conversando com ele está me mandando, né, aqui pelo WhatsApp, e a sua resposta, eu vou ler da forma como ele escreveu, porque o que a senhora falou empolgou ele tanto também nas palavras, que a gente sente quando a pessoa, além dela estar ouvindo aquilo que ela gostaria que todo mundo soubesse, porque a função principalmente do professor Caleb, nesse momento aqui agora, foi nos esclarecer, e através da senhora, e ele coloca aqui, maravilhosa abordagem da professora Elda, essa visão abrangente necessária para enfrentar o problema. Diga a ela, Vanessa, por favor, se puder. Então, eu estou transmitindo. Eu estou arrepiada, porque a forma que ele colocou aqui, a senhora terminou, né, essa abordagem, é essa forma realmente entusiasta que nós temos. Então, obrigado, querida. Muito obrigada. Muito obrigado, Caleb, professor Caleb, meu querido amigo. Doutora Etel, eu tenho uma outra pergunta também, mas a senhora quer fazer alguma complementação em relação a essa? Eu acho. Eu acho que Elda já falou tudo. A única coisa que eu quero complementar é essa questão que a gente está vivendo, né, no país agora, e como Elda colocou muito bem, que eu seria a primeira reitora eleita em 65 anos da Universidade Federal do Espírito Santo, né, a primeira mulher feminista, ativista pelos direitos humanos,
Então, assim, na verdade, eu represento tudo aquilo que esse governo detesta, vamos dizer assim, né? Então, isso é o retrato da nossa democracia, que a gente precisa lutar muito por ela, né? Que realmente tivemos aí grandes retrocessos, né? Problemas bem importantes, e que culmina com esse negacionismo. Quer dizer, o negacionismo é só mais uma coisa nesse barco cheio de retrocessos e de lutas que nós temos que fazer, né? E do ponto de vista de nós, como acadêmicos, Caleb, eu acho que a gente aprendeu nessa pandemia que a gente, como a Elda falou, né, a gente precisa sair dos muros e falar com as pessoas, nós precisamos nos comunicar melhor. E aí eu fui aprendendo também, né, do meu papel de pesquisadora, que eu precisava ser uma comunicadora, porque a gente precisa não só fazer pesquisa, mas comunicar isso, de como que as pessoas vão entender, como que isso vai fazer sentido na vida delas, né? Então, foi uma experiência também, essa pandemia foi uma experiência bastante... que me modificou como pessoa, assim, e como pesquisadora. Eu não serei a mesma que eu era antes, porque eu aprendi que eu precisava dizer para as pessoas, né, o que elas precisavam ouvir, mas de uma forma que elas compreendessem e que fizesse sentido. Então, eu acho que é isso também que falta, que às vezes a gente fica naquela questão dos artigos científicos e a comunicação científica que não chega até as pessoas, como a Elda colocou muito bem. Então, acho que é só isso. Eu acho que também estamos aprendendo, e eu acho que, como a Elda falou de forma brilhante, a gente vai ser muito mais custoso a gente ocupar de novo alguns espaços que nós perdemos, né? E isso é uma constatação importante que a gente precisa fazer e precisa entender esse momento, né? Esse momento vai passar, como vários outros, mas a gente não pode sair dele diferente. Acho que é isso que a gente não pode sair dele igual, né? A gente precisa sair dele diferente, a gente precisa sair entendendo o que a gente está vivendo agora. Doutora Etel, o que a senhora falou de que a senhora é tudo aquilo que representa nesse exato momento, e eu posso falar isso por mim, eu posso vou utilizar até o nome da Jossandra, que está aqui conosco, ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos da subseção de Cariacica, e você representa tudo daquilo que nós mulheres desejamos nesse momento. A verdade, a luta, a garra, e saber Obrigada. que nesse momento que eu sei o quanto foi difícil, mas que ele é um retrocesso, com certeza. Mas a luta, a senhora pode ter certeza que todas nós estaremos juntas para que isso não possa ocorrer mais. E aí nós estamos nesse momento, inclusive agora, de eleições eleitorais em novembro. Então já fica a dica para todo mundo a partir de novembro, né? E eu tenho uma última pergunta aqui, que me passaram também, faz parte da nossa comissão, doutor Leonardo Bolelli, e aí ele coloca para nós, né? Parabeniza as professoras Etel e professora Elda, e faz uma pequena introdução para a pergunta dele. O fenômeno da desjudicialização tem ganhado relevo no Brasil. Por outro lado, a compliance surge como mecanismo de auxílio e uma gestão adequada de processos estatais e ativos. Aí a pergunta: até que ponto a desjudicialização e a compliance podem auxiliar para a concretização do direito fundamental à saúde no Brasil? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aí o meu querido doutor Leonardo. Vamos publicar um artigo juntos, viu? Um artigo importante sobre... Eu quero até aproveitar para fazer esse registro. Essa é a hora dos registros, né? O Leonardo foi meu aluno no mestrado e eu propus a ele, nós escrevemos um artigo sobre a questão da Samarco. Nós vamos publicar um livro sobre a Samarco e o desastre da Samarco, né? O desastre criminoso da Samarco.
e nós vamos, então, junto com o Leonardo, publicar um artigo bastante interessante, que depois eu sugiro que vocês leiam quando nós tivermos já publicado. O artigo está pronto, precisando só de ajustes. Bom, veja bem, o direito de acesso à justiça é um dos direitos mais caros que nós temos e precisamos cuidar dele com muito carinho. Mas o problema do acesso à justiça é que nós somos uma sociedade do litígio. Nós não conseguimos resolver as coisas pelas vias administrativas e pelo consenso, pela negociação, pela conciliação. Então, me parece que nós temos que ter uma inversão de lógica. Os meios alternativos de solução de conflitos precisam ser estudados pelos juristas. Nós precisamos perder essa fleuma judicializante e assumirmos negociações. Por exemplo, a quantidade exorbitante de processos judiciais na questão da saúde é a marca da nossa incompetência. Não é a marca da nossa competência judicial, não. Ela é a marca da nossa incapacidade de resolver os problemas pelas vias administrativas. E a nossa incompetência, porque o judiciário, muitas vezes, é usado não para concretizar o direito à saúde, mas ele é utilizado para cumprir os desejos do mercado, porque interessa ao mercado a judicialização. Porque com a judicialização você burla a licitação, com a judicialização você, em vez de pagar X, você paga 2X pelo mesmo produto, você amplia o custo do produto. Então, é importante que a gente veja que a judicialização ela é a marca da nossa incompetência. É a nossa incompetência da gestão, não do gestor, mas do nosso processo de desqualificação do gestor público para justificar a necessidade do privado. Então, o que a judicialização traz? Ela traz sempre um discurso, categorias que desqualificam o gestor público. Ora, os gestores públicos não são incompetentes. Os gestores públicos sofrem a míngua do pouco dinheiro que é transferido para eles. E aí eu trago uma coisa bem clara, que todos nós conhecemos o caso que eu vou citar, que é o caso do antigo Dório Silva. O Dório Silva foi morto à míngua de recursos para justificar a contratação de uma OS para o Jaime dos Santos Neves, ampliando o custo do dinheiro. Você desqualifica o gestor público, você manda pouco dinheiro para ele. É muito fácil ser incompetente com pouco dinheiro, né? É muito fácil. Você não tem dinheiro, como é que você vai cumprir os requisitos necessários para prestar um serviço de saúde de excelência? Saúde é caro. Você subfinancia e depois justifica a incompetência. E aí nós ampliamos a judicialização, nós ampliamos a transferência de recursos para a iniciativa privada. Foi isso que aconteceu ali. Dório Silva foi morto à míngua, parou de se mandar recursos, deixou ele morrer. Não tinha como fazer reformas, comprar equipamentos e tal. Vira uma incompetência, um caos. Aí você justifica a contratação de uma OS a preço de ouro. Ouro, eu estudei as OS no Brasil, não foi só as OS no Espírito Santo. Eu e um grupo, não fui eu sozinho, um grupo de 9 universidades, e nós capitaneamos o estudo das OS no Brasil, estudamos as 10 maiores OS. Ora, como pode uma organização social ser incluída no valor econômico como uma das empresas mais rentáveis do país? Ora, se ela é uma OS, não pode ter lucro. Mas as empresas mais lucrativas, está na nossa pesquisa, resultado da pesquisa. Então, no meu entendimento, o fenômeno da judicialização é um fenômeno demonstrativo da nossa incompetência, da nossa incapacidade de negociação e da nossa incapacidade de enfrentar o mercado
dizendo a eles que o judiciário não é o caminho para que eles possam oferir os seus lucros. Ele é um caminho para a concretização, efetivação do direito à saúde, por exemplo. Mas a gente não vê judicialização por atenção básica, a gente vê judicialização por medicamentos de alto custo, por leitos. É por isso que a gente vê judicialização. Enfim, eu não sei se eu respondi ao meu querido Leonardo, mas essa é a minha posição muito clara. Eu sou uma lutadora contra a privatização do setor saúde. Obrigada, doutora Elda. Bem, é aquele tipo de debate onde a gente quer, a gente considera até um bate-papo que vira debate, que vira seminário, mas que o mais importante que vira um aprendizado para todos nós. Antes de eu encerrar e dar a palavra para a doutora Etel e para a doutora Elda, eu gostaria que a doutora Beatriz fizesse uma consideração, né, e se despedisse também de nós aqui nesse momento, doutora Beatriz. Então, muito obrigada. Nós gostaríamos de agradecer. A participação foi brilhante, não é surpresa, porque as duas palestrantes são brilhantes e achei muito interessante, eu particularmente, os olhares, os focos que ambas jogaram para nós sobre a saúde e os direitos humanos. Quando a doutora Etel nos jogou o foco sobre a questão da saúde e que essa pandemia trouxe, assim, focou muito de perto essa diferença social, essa diferença de classes, né? Essa diferença até de raça. Então, isso foi muito interessante, que passa, às vezes, desapercebido. Também achei muito brilhante a professora Elda nos dizer, jogar também o foco sobre a questão, a saúde é uma luta, assim como os direitos humanos são uma luta, né? E não temos os direitos humanos se não for um direito coletivo, né? De ambos, de todos nós, como a saúde também. A saúde ela tem que ser, como a professora Elda levantou, a saúde coletiva, uma saúde que não é excludente, assim como os direitos humanos. Nós não temos grupos excludentes. Então, realmente foi um debate muito enriquecedor. Nós queremos agradecer demais a participação de ambas, né? Isso acrescentou ainda mais ao nosso seminário. Muito obrigado. Muito obrigada também, Vanessa, por você ter coordenado essa nossa noite. E obrigada a todos vocês que estavam participando conosco até o momento. Muito obrigada a todos. Obrigada, Beatriz. Doutora Etel, nossos agradecimentos e a palavra com a senhora para a senhora poder se despedir de nós também. Obrigada. E agradecer a toda a Comissão de Direitos Humanos, especialmente as duas que estão aqui conosco, Beatriz e Vanessa, pelo convite, por estar aqui dividindo com a gente, né, essa noite, pensando, fazendo essas reflexões, dizer que eu acho que duas populações aí que a OAB precisa olhar com bastante carinho, né? O sistema prisional e a saúde indígena, assim, são populações que sofreram muito de formas diferenciadas, né, nessa pandemia, e dizer que eu estou à disposição, né, da OAB, o que vocês precisarem para discutir, para que vocês precisarem, estou à disposição, não só pela Covid, mas pelas outras lutas aí, que são muitas, dizer que a gente certamente agora precisa unir forças, né? Acho que o que a Elda coloca é muito importante, a gente, para vencer várias coisas que estão aí, a gente não vai conseguir sozinho, então a união de forças é muito importante, e em nome da universidade, né, dizer dessa parte, pelo menos que me cabe, da saúde coletiva, a OAB, a gente está à disposição para travar as lutas que forem necessárias de serem travadas aqui no nosso estado, né? E agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, uma noite maravilhosa. A gente podia ficar aqui mais um tempão, como a Vanessa falou, mas eu quero agradecer. Obrigada. Obrigada, doutora Etel. Doutora Elda, nossos agradecimentos à senhora. Eu gostaria que a senhora se despedisse da gente também nesse momento. Bom, eu queria
reafirmar a minha alegria, a minha satisfação, o meu respeito, meu profundo respeito à OAB, meu profundo respeito a vocês, da Comissão de Direitos Humanos, a doutora Vanessa, a doutora Beatriz, tão querida, a todos que estiveram aqui, né, cada um de vocês em particular, que eu não vi, as citações do doutor Caleb, do doutor Leonardo, que são pessoas queridíssimas minhas, assim, que estão aqui também. A alegria de participar com a professora Etel desse momento, né? Pessoa com quem eu compartilho tantas crenças, tantas investigações, tantos projetos, né? Então, eu queria falar da minha satisfação, queria agradecer, então, o convite, me colocar sempre à disposição. Eu tive o prazer também de participar na semana, acho que retrasada, de uma live na OAB com o doutor Bruno Guizanski, Calmon, sobre corrupção e democracia, que também foi muito agradável, fiquei muito feliz. E queria dizer a vocês que eu tenho, semanalmente, feito uma série de artigos, toda segunda-feira, sobre a questão, não apenas da saúde, mas da questão do direito e dessas questões que nós enfrentamos. Então, muitas das coisas que eu disse aqui estão mais detalhadas nos meus artigos. Então, eu queria sugerir, esses artigos eles estão no meu Instagram, mas eles estão também no meu canal do YouTube. No ano de 2000, eu decidi, em fevereiro, março, abrir o meu canal do YouTube, Diálogos Elda Bussinger, e esse canal foi aberto numa tentativa de aproximação com uma linguagem menos rebuscada acadêmica, uma linguagem mais que atinja a todos nós, ao homem comum do povo, dependendo da sua área, a nós todos, cidadãos. Então, numa linguagem bem simples, canal Diálogos Elda Bussinger. Então, aqueles que tiverem interesse pelo meu pensamento poderão ir lá conhecer esse canal. E eu estou à disposição também na Faculdade de Direito de Vitória, em nome da Faculdade de Direito de Vitória, que eu também represento, do curso de mestrado, doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais, falar que a FDV, por meio do seu mestrado, doutorado, ela luta para que nós tenhamos garantido, efetivado e concretizado o direito à saúde, o direito a um meio ambiente saudável, a todos os direitos sociais. Estamos lá nessa luta também, vocês podem contar conosco para pesquisas, investigações, independente de fazerem mestrado ou doutorado, mas para realizarem pesquisas que sejam de interesse de vocês, advogados. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Um abração, um beijo grande a todos vocês. Obrigada, doutora Elda. Bem, eu só tenho novamente a agradecer a vocês e dizer que a Comissão de Direitos Humanos, hoje eu fiquei muito feliz que a nossa presidente, ela falou, é uma família. E se tornou uma família para mim, e já é uma família de muitos anos, essa questão da luta de direitos humanos. E eu convido todos vocês a estar conosco amanhã novamente, às 19 horas, aqui através do Zoom. Nós vamos disponibilizar durante a semana essa live no YouTube, na OAB TV, né? Então, todos vão ter acesso, vão poder verificar de novo. E amanhã nós vamos ter um tema que é o tema da nossa realidade, que são sobre as diversidades. Então, nós vamos falar sobre diversidades amanhã, aqui às 19 horas. Então, vocês que estão conosco agora, convido para que estejam amanhã também. E muito obrigado por essa noite agradável. A gente poderia estar conversando aqui durante muito mais tempo, mas tenho certeza que no próximo seminário de Direitos Humanos eu posso contar com todos vocês para que a gente possa se reencontrar, se reinventar e se recolocar nesse quadro que nós precisamos recolocar agora, que é de educação e de conhecimento. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, um abraço.